Olá pessoal, Christian Guerreiro aqui do Renda Turbinada. Vamos aqui para mais uma aula sobre o Alert, os alertas turbinados, que é uma ferramenta para quem investe em derivativos, e especialmente aí para os alunos do Renda Turbinado. Bom, quando a gente fala de derivativos, existem basicamente dois tipos de investimento, né? Os contratos futuros e as opções, né? As calls e puts. Então, é, aqui no Alert a gente traz aborda os dois tipos de estratégias, né? De forma que você tenha informações para facilitar a sua tomada de decisão de investimento. Então, começando aqui pela estratégia de futuros, né? Uma estratégia que é muito utilizada é a estratégia de spread, né? Onde você busca ganhar aí com a diferença de expectativa de preço futuro do Bitcoin. E aí, para cada estratégia abordada aqui na plataforma do Alert, a gente tem uma página dedicada a essa estratégia que vai trazer uma série de informações para facilitar a tomada de decisão do investidor. Então, primeiro, você tem a estratégia, você tem aqui as instruções, né, todo digamos assim, um card, né, da estratégia, indicando o risco, né, a duração que a gente sugere, né, você pode operar de outra forma, mas a gente, né, mostra aqui da forma que a gente pensa que seria interessante operar essa estratégia. Você tem aqui o melhor momento, né, a forma de fazer a montagem da estratégia e as alternativas, né? Você pode fazer a venda de spread, você pode fazer a compra de spread, você tem a desmontagem, né? Se eu acho que eu estou com um lucro bom, ou se eu estou com receio de ter um prejuízo e o prejuízo aumentar, como é que eu faço para desmontar a estratégia? Aqui também tem todas as explicações. Então você tem um card com todas as informações essenciais para você entender e executar a estratégia. Além disso, a gente tem aqui, né, as informações específicas sobre aquela estratégia. Então, no caso da estratégia de spread, você tem a diferença, né, ela é baseada na diferença entre o preço do contrato futuro e o preço de momento do Bitcoin, né? Por isso que você tem aqui sempre esse BTC perpétuo, que é o preço de momento do Bitcoin. E aqui você pode, no caso dessa estratégia, você pode escolher qual o contrato que você quer avaliar, né? O contrato mais longo nesse momento é o contrato de 26 de junho, mas você tem outros contratos aqui, então dependendo do seu objetivo, você pode escolher outros contratos. E uma vez escolhido o contrato, você vai ter que informações. Você vai ter informação aqui de como é que está a, o spread, né? Ou seja, a diferença entre esse contrato e o preço do Bitcoin. Aqui a gente percebe que tem um aumento do preço, né? Mas esse aumento ele foi, digamos assim, equivalente ao aumento do preço futuro, foi equivalente ao aumento do preço de momento. Então, ou seja, o spread, essa diferença aqui, ó, ela não tem aumentado nesse momento, né, de forma significativa. Em outros momentos, ela aumentou um pouquinho aqui, por exemplo, ó, o preço do Bitcoin ficou mais ou menos que parado, e o preço do futuro aumentou um pouquinho, então teve um aumento de spread, né? Em outros momentos, você pode ver uma diminuição. Então, você pode aqui selecionar um outro contrato para ver se esse comportamento está um pouco diferente, né? Até para facilitar aqui o entendimento, né? Então, aqui nesse caso, aqui, ó, se a gente pega o contrato de março, você percebe mais claramente, ó, aqui teve uma diminuição do spread, tá vendo? Ele estava maior, ele reduziu, tá vendo? Aqui ficou bem próximo. Depois, aqui ele aumentou um pouco de novo, e assim por diante, né? Aqui de novo ele deu uma encurtada, então você tem aqui aqui, ó, aqui deu uma aumentadinha também, né? Então você tem vários momentos aqui em que o spread diminuiu e aumentou. E você consegue perceber isso por essa distância, né? Pela largura aqui desse espaço entre as linhas, né? Então fica muito fácil de visualizar como é que está o comportamento desse spread e também você tem outra forma gráfica aqui de visualizar. E aqui embaixo você tem o chamado RSI, né? Que é um indicador que a gente utiliza como parâmetro para tomada de decisão se vale a pena iniciar ou encerrar a operação de spread, né? Então, de acordo com o nível do RSI aqui, a gente consegue identificar momentos para tomar a decisão de fazer a compra ou a venda. Então, aqui ele mostra nessa tabelinha justamente quais foram esses momentos, né? Então, no dia 6 de abril, deu a oportunidade de fazer compra de spread nesse contrato, né? Aí ele mostra aqui o valor do perpétuo, né? O valor do Bitcoin no momento, o valor do contrato futuro, qual era o spread,
qual era o percentual dessa diferença, né? E aí, nesse momento de compra, né, nesse momento foi sinalizada uma oportunidade de compra, e aí você aguarda qual seria o momento para fechar essa operação. E aí, no dia 22 de abril, ele deu a oportunidade, né, de fazer a venda, que equivale a abrir uma operação de venda ou também fechar uma operação de compra, né? E aí, qual era o cenário? O valor do Bitcoin era 94 mil, né? O valor do futuro era 100 mil. Então, você passou a ter uma diferença, né, que era de US$ 4.500, passou para 6.500, né? Ou seja, saiu de 6,05 para 6,51%, e isso gerou um lucro por Bitcoin de US$ 1.500, né, por Bitcoin na operação, certo? Equivalente a 2% em 2 semanas, né, basicamente. Então, é esse tipo de informação que você tem aqui para cada estratégia e que te permite identificar essas oportunidades, executar a estratégia e lucrar com o movimento do mercado, tá bom? Isso, essa é a página da operação de spread de futuros, e aí, para ilustrar também, vamos falar aqui de uma estratégia com opções, né? A venda coberta é uma estratégia muito utilizada, né, no mercado. É uma estratégia muito vencedora. Existem diversos estudos aí que mostram que em vários cenários essa estratégia é vencedora, então ela gera resultado positivo, seja se você quer ganhar mais dólares ou ganhar mais Bitcoin, tá? E a gente vê isso aqui graficamente, então você tem, da mesma forma que no caso da operação da estratégia de spread de futuros, você tem aqui também, né, o card da estratégia, né, mostrando, falando do risco, do tempo esperado para você ter resultado, né, ter lucro na operação, qual é o melhor momento para montar essa operação, como é que faz a montagem, como é que faz a desmontagem, né, qual é o gráfico esperado aqui do retorno da estratégia. E aqui você tem também outras informações, né, que mostram, por exemplo, aqui ó, o resultado, né, então essa operação de novembro para cá, ela deu 21% a mais de Bitcoin. Então, para quem ficou fazendo essa operação, né, de forma recorrente, de novembro até hoje, essa pessoa, né, essa operação deu 21% de retorno em Bitcoin, ou seja, para cada Bitcoin investido, você ganhou mais 0,21 BTC, tá? E também em dólar, ela deu aqui um resultado de 40%, tá? Em Bitcoin, para quem operou essa estratégia. Além disso, você tem aqui os resultados, né? A gente sempre preza pela transparência, né? Então você não vai ganhar sempre. Então você vai ver aqui, ó, tem alguns momentos que a operação ela deu aqui um resultado negativo em Bitcoin, positivo em dólar. Em outros momentos ela deu positivo em Bitcoin, negativo em dólar, né? Significa o que aqui? Significa que nesse momento aqui provavelmente o Bitcoin caiu, né? Então em dólar você teve uma queda significativa, então em dólar teve um prejuízo aqui, nesse período dessa operação, mas em Bitcoin você ganhou, né? Ganhou mais satoshis aqui. E vice-versa, né? Quando o mercado sobe muito forte, você pode ter lucro. Quando o mercado sobe, mas não sobe tão forte, você pode ter aqui um prejuízo em Bitcoin, mas ter um lucro em dólar, porque o mercado subiu, tá? Se o mercado subir forte, né? Então aqui você tem todo o histórico de resultado da operação, né? E você vê que é uma operação bastante vencedora. E aqui no final da página, você tem os alertas, né? Como eu mostrei na outra aula, você tem aqui o histórico dos alertas enviados para essa estratégia. Deixa eu pegar aqui um alerta de Bitcoin, que não está assim. Aqui nos últimos dias ele só gerou alerta para Ethereum, mas de qualquer forma a gente já falou sobre esses alertas, né? Então você tem aqui a estratégia, o ativo, o quanto vai gerar de crédito ou de débito na operação, né? O vencimento, o preço do ativo no momento da operação e como é que faz, como é que a montagem, tá? Então, essas são, né, as informações sobre as estratégias que a gente tem aqui na plataforma do Wallet. Então, para cada estratégia, você vai ter uma página dedicada, né, para spread de futuros, para venda coberta, né, para Ironfly, Iron Condor, Asymmetric Wings, trava de alta com put, de baixa com put, trava de alta com call, baixa com call, calendário curto. Então, você tem para cada estratégia aqui uma página que mostra, né, todas as informações importantes, né? O card com as instruções para montar,
o crédito ou débito esperado para a montagem da estratégia, né? O resultado de lucro e prejuízo acumulado, né? O resultado de cada operação individual, né? E o histórico aqui dos alertas enviados para o Telegram, né? E para quem não tem Telegram, pode acompanhar aqui pela plataforma também os alertas mais recentes. Ok? Então, era isso e a gente se vê na próxima aula.